PP3 News, o jornal social do Brasil. Apresentação: Adriano Laganaro. Direção: Jefferson Silva e Wagner Guimarães. Seja bem-vindo ao programa da PP3 News, primeira programação hoje, falando sobre a segurança escolar e prevenção da violência. Meu nome é Adriano Laganaro, comandante de Guarda Mirim, representando indiretamente os guardas Mirim do Brasil no Instituto de Operações de Paz dos Estados Unidos. Desde 2013 eu venho estudando aí o Instituto de Operações de Paz, e um convite de um sargento do Exército Americano, que foi falecido em 2020, pela Covid, e em homenagem a ele, continuei estudando, tá bom? Em nome dele, agradeço ao sargento do Rangers dos Estados Unidos, o nome dele era William, se não me engano, e eu tenho muito que agradecer, tá? De qualquer forma, estou aqui e continuo estudando até hoje e estamos aí, tá? Estou falando em português aqui, depois a gente vai falar em inglês, em alguns idiomas aí, para poder alcançar aí a maioria da quantidade de pessoas, tá? Lógico que eu estou com release aqui, estou sendo sincero, não vou mentir para ninguém que não falo inglês fluente, assim. O inglês é básico, como o francês é básico, como o espanhol foi básico, como o árabe foi básico, tudo foi básico para poder fazer os cursos de operação de paz nos Estados Unidos. Tá? Sou especialista militar, especialistas policiais, especialista em estudos humanitários, especialista em serviço civil, especialista em logística militar. Eu quero deixar claro que eu fiz isso porque em 2013 recebi esse convite, em 2010, 2009, comandante de Guarda Mirim, fui soldado do Exército Brasileiro em 92, 93, quando era jovem. Então, sempre tive essa força de vontade aí de crescer, né? Fora isso, continuo estudando, fazendo faculdades, fazendo projetos, porque quando você faz faculdade aqui no Brasil, você é obrigado a, mesmo que seja EAD ou presencial, você é obrigado a fazer, mesmo tecnologia, você é obrigado a fazer projetos de extensão, né? E aí o MEC obriga, né? E aí você tem que criar alguma coisa, né? Trabalhar com ONG, essas coisas, fazer algo pela comunidade, tá? Cabe certinho, porque o serviço social foi isso, e agora está sendo outros cursos que eu estou fazendo agora, que é segurança privada, astrologia, faço gerontologia, gestão de TI, outros cursos aí que estou fazendo, pela Unicesumar do Paraná, e continuo estudando, tá? Gostaria de incentivar os jovens, você jovem, você, olhe para mim, ó, vou dar bem para você, não deixe de estudar, tá bom? Não deixe de estudar. Se você não estudar, você não vai chegar a lugar nenhum, beleza? Estudem. E com o curso de... os militares do mundo todo que fazem curso de operação de paz dos Estados Unidos, a função deles é manutenção de paz, tá? Os peacekeepers, né? Os boina azul, que a gente chama, né? Os Blue Helmet. Só para explicar para vocês que eles trabalham o tempo todo, tá, com um conflito armado, tá? Então lá está uma guerra, todo que é lugar no mundo eles estão lá. A manutenção de paz está lá, está acolhendo as pessoas, a Acnur da ONU e todas as instituições das Nações Unidas, inclusive a Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha, a Cruz Crescente, a Federação da Cruz Vermelha, todos eles estão participando lá dentro do teatro de
de operações, né? De manutenção de paz, tá? Os países convidados, países host, os países que são que entram dentro da manutenção de paz, os países convidados, os países que são comando operacional daquela operação, né? Eles estão na obrigação de comandar aquelas operações e aquele país é obrigado a repor algumas coisas e daí para lá, né? Ele tem uma parte que a ONU cobra, outra parte é o país que está resolvendo o conflito armado, né? Enfim, tentando manter a paz, manutenção de paz é isso, tá? Lógico, também não dá para chegar lá com flores, tá, pessoal? Não existe flores lá. Quando você chegar lá, conflito armado com flores, não resolve, tá? O máximo que vai tentar é negociar, entendeu? Mas é difícil, beligerante não é fácil, tá? Vamos lá. E nós temos aí outras, funções. A minha função é a ONG, né? Minha função é mais projeto social, terceiro setor. Eu sou especialista em terceiro setor, em ONG, pela Facu Prisma, no Brasil, que é uma faculdade em Minas Gerais. Eu estou fazendo esses pós-graduações, especializações, né? Sou especialista também em serviço civil militar, serviço social militar, serviço social em desastre, catástrofe, e daí para lá, tá? Esses cursos que vocês estão vendo aqui não é embuste não, isso aqui tudo é curso, tá? Vocês foram lá no LinkedIn, vocês vão ver que estão mais de 360 cursos desde 2011, tá? Eu venho estudando, nunca parei de estudar. Sempre fiz, eu acho que na época eu fiz EAD, numa época que não, é uma época de EAD que não, como é que eu posso dizer? É uma época de EAD que não tinha recursos que tem hoje, tá? Nós temos recursos, antigamente não tinha esse recurso todo, tá? A internet era diferente, os programas eram diferentes, entendeu? Enfim, eu estou naquela evolução, passando por várias fases, né? E nós estamos agora na inteligência artificial, tá? Logicamente, a inteligência artificial é generativa, você tem que saber usar ela de forma consciente, tá bom? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que saber usar, tá bom? Vamos lá. Seja bem-vindo ao programa, no programa PP3 News. Né? Eu estou aqui uniformizado porque eu vou falar sobre segurança escolar e prevenção da violência. Tá? Meu nome é Adriano Laganaro, comandante de geral de Guarda Mirim do Brasil, ou pode me chamar de comandante de Guarda Mirim, tá bom? Eu quero conversar com vocês. Antes de mais nada, em 2009 2010, eu trabalhei com a Guarda Nacional Mirim, com a GNM, tá? Na cidade de Jandira. Tá? Hoje trabalhamos com a FAUB, fazendo projeto social com eles. Tá? PP3 News é um projeto criado por 3 colegas de faculdade de gestão de segurança privada, onde nós fizemos essa junção de acordo com a contemplar essa instituição para que a gente pudesse trabalhar com as crianças lá e dar um projeto legal para elas, algo a mais para essas crianças, tá bom? A obrigação nossa é transmitir a paz, tá bom? Mas também ensinar também muita coisa, tá? Eu fui comandante de Guarda Mirim, fica mais fácil. Fui subcomandante, né? Na verdade, na época era subcomandante da Guarda Nacional Mirim, em 2010, 2009, 2010. E agora estou de volta aí, Adriano Laganaro de volta, só que projetos sociais, tá bom? Sou formado em serviço social, sou assistente social, sou formado em serviço social, assistente social com bacharel de 2013 a 2023. Me formei em 2023, estudei em 2019 2023. Justamente eu fiz o TCC sobre Guarda Mirim do Brasil e também a violência contra a mulher, né? Pare. Quando você vê um projeto desse, para tentar iniciação científica na época, como estava na época da Covid, não podia fazer estágio, tivemos que fazer iniciação científica, tá? Vamos lá? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, tá? Segurança escolar e prevenção da violência.
estou já com release, mas eu vou falando. Quando falamos de segurança na escola, algumas pessoas imediatamente pensam em polícia, vigilância, emergência, mas segurança escolar começa muito antes de qualquer situação de emergência, tá? Ou seja, antes do problema. Ela começa na maneira como tratamos uns aos outros, tá? E a escola deve ser um lugar onde as crianças e adolescentes possam aprender, fazer amizades, desenvolver seus sonhos, se sentir protegidos. E para isso, todos nós temos uma responsabilidade. Um dos primeiros assuntos que precisamos conversar é o bullying, tá? Quando eu era jovem, tinha um colega que sofria bullying. Quantas vezes eu protegi ele? Quantas vezes eu defendi ele? Quero mandar um abraço pro Marçal. Marçal, um abraço para você. Ele sabe o que eu tô falando. Eu não posso falar o sobrenome para não constrangi-lo aí, mas é meu amigo de coração, é um irmãozão meu, tá? O bullying não é simplesmente uma brincadeira. É uma brincadeira que acontece quando todos estão se divertindo, tá certo? Quando uma pessoa está sendo humilhada, ameaçada, excluída ou machucada, precisamos parar e perceber que existe um problema, tá? Também precisamos falar sobre cyberbullying. Hoje, uma agressão pode sair da sala de aula e chegar ao celular do seu filho, tá? De uma pessoa ou em poucos segundos, principalmente do seu filho na escola. Então, os pais fiquem atentos aí ao seu celular, tá bom? O celular dos seus filhos aí, controle aí, tá? Uma fotografia compartilhada sem autorização, uma mensagem ofensiva, uma ameaça, um grupo criado pode humilhar alguém ou um vídeo divulgando para ridicularizar a colega pode causar consequências muito sérias. Muitas vezes a criança fica refém dessa situação. Tá? Imagina você, uma criança lá, o coleguinha filmou ele lá fazendo xixi lá no banheiro, sei lá, e quer, vou postar lá que você tá, entendeu? Então isso é muito grave, isso tem que ser controlado, tá? Por isso que muitas vezes a escola não deixa, evita que a criança leve celular para a escola. Justamente por isso, não só por isso, mas não ficar jogando outras coisas, mas evitar esse problema aí, tá? Combinação para sair fora da aula, tem um monte de coisa aí, tá? Por isso existe uma regra muito importante, tá? Não compartilhe aquilo que pode machucar outra pessoa. E se você perceber uma situação de violência, o que você vai fazer? Você não precisa enfrentar o problema sozinho. Afaste de uma situação, jogue, você deve afastar da situação perigosa, procurar um adulto de confiança e pedir ajuda. Vou falar adulto de confiança, tá? Pode ser um professor, um coordenador, um responsável, profissional da escola ou outra pessoa que tenha condições de ajudar você, beleza? Não vai procurar qualquer pessoa da rua, estou falando de pessoas da escola, tá? Pessoas de confiança que você está lá todo dia com vocês lá. E existe outra coisa muito importante, pedir ajuda não é só dedo duro, não é de caguetar alguém, tá? Se você perceber que um colega está sofrendo bullying, sendo ameaçado ou sendo agredido, você pode ajudar procurando um adulto responsável, tá? Você também pode evitar compartilhar imagens, tá? Mensagens ou vídeos que aumentam a humilhação daquela pessoa. E lembre-se de uma coisa, tá? Não devemos julgar uma pessoa pela aparência. Segurança não significa procurar pessoas estranhas, tá? Como eu acabei de falar, não procure pessoas estranhas, procure pessoas conhecidas, tá bom? E significa aprender a reconhecer o comportamento que pode representar um risco e saber o que fazer diante deles. Por isso eu quero deixar uma regra simples para vocês. Tá? Pare, afaste-se, procure ajuda e informe-se. Tá bom? Mas segurança escolar não é apenas evitar a violência, é também construir uma cultura de paz. É aprender a conversar, é respeitar as diferenças, é desenvolver empatia, é aprender a resolver conflitos sem violência, é, é aprender o que proteger um colega também, é uma forma de construir uma escola melhor. Tá? Eu trabalho com educação e formação de jovens, acredito que prevenção começa pelo conhecimento. Tá? Nós não precisamos esperar uma tragédia acontecer para ensinar segurança. Podemos ensinar antes, podemos se preparar antes, isso em qualquer lugar, na escola, na ONG, em qualquer lugar, beleza? Porque talvez a melhor resposta para a violência seja aquela que conseguimos construir antes que ela aconteça, tá? E quero terminar deixando uma pergunta para vocês, tá bom? Uma pergunta bem simples. Que tipo de escola vocês querem construir? Professores, que tipo de escola vocês estão construindo? Diretores, que tipo de escola vocês estão construindo? Coordenadores, que tipo de escola vocês estão construindo? Hum? Uma escola onde as pessoas têm medo? Será? Tem medo? Uma escola onde as pessoas possam aprender, conversar, respeitar e ajudar umas às outras? A escola começa
com cada um de nós. Segurança escolar começa com prevenção, tá? Começa com prevenção, e prevenção começa com conhecimento, tá? E uma cultura de paz começa com nossas atitudes, ok? Pessoal, eu vou encerrar aqui com essa parte em português, vou continuar em inglês depois, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço para vocês. Jovens, não deixe de estudar, tá bom? Estudem, é importante, tá bom? Se você quer ser alguém na vida, estudem. Forte abraço.